Vamos esperar, né? O pessoal chegar. Tava com saudade de fazer live. Renata, bem-vinda. Tudo bem, querida? Fernanda, eu acho que é Fernanda. Fer, imagino que seja, né? Manda um oi. Estão me ouvindo bem, meninas? Aburu, abuie, babalaô. Tudo bem aí, meu irmão? Anderson, bem-vindo. Fabi, minha filha. Bem-vinda. Cristiane. Já se abençoe, minha filha. Aburu, abuie. Fatimileim, meu irmão, se o senhor já estiver pronto, quiser chamar para entrar, bora. Só acenar aqui. Mexerica Cultural é minha filha Lu, bem-vinda, filha. Roberto, Aburu Abuie, Babalaô. Babaleandro, Aburu Abuie. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar a Oi Fatimileim aqui. Acho que o senhor que deveria me chamar, viu? Vamos ver aqui. Ah, não, peraí. Vamos ver. Aqui. Sim. Tá? Acho que o senhor entrou. Quem é que tá aí? Entrou e saiu. Como vocês estão, pessoal? Estão bem? Espero que sim. Semana passada nós não tivemos live, que eu tava em algumas obrigações espirituais, mas agora a vida voltou ao normal. Vamos lá. Acho que agora vai ter. Gente, Babá, tô vendo o seu local, não tô vendo o senhor. Opa, peraí. Acho que babá tá se ajeitando ali. Como vocês estão, gente? Ah, eu quero aproveitar enquanto o babá vai, vai se ajeitando ali, enquanto Fátima Lane vai se ajeitando para chegar. Poxa, mandem pra gente sugestões de temas que vocês gostariam de ver aqui nas lives, pessoas que vocês gostariam de ver aqui participando. Isso ajuda a fazer um conteúdo bacana. A ideia é a gente conversar sobre coisas da vida, né? Refletindo a partir dos saberes de Jeremiah e Fá, né? E em alguns momentos também refletir sobre a vida mesmo e, e fazer as coisas ficarem melhor. Gente, me ajudem aqui. Como que a gente faz para inverter a câmera? Nosso Alô e Fatmilen tá com essa dificuldade aí. Vamos ver. Agora vai. agora foi. Aê!
Dá para ouvir? Ei, meu irmão. Tudo e você? Ei, Abruabrie. Oxê, Eu bota. acho que tá meio baixinho o Tá áudio. baixo? Tá meio Aí. baixo. E agora? Tá um pouquinho melhor. Mas vamos Não? seguindo. Gente, falem se tá bom o áudio, se dá pra ouvir e tudo mais. Bem-vindo! Queria que o Vou senhor compartilhando com se algumas pessoas aqui, apresentasse. para o pessoal ir entrando também. Aqui, ó. Josenildo falou que o áudio tá bom dos dois, então tá ótimo. Se tá bom, tá dito. Muito bem-vindo. Fico feliz de ter você aqui, né? Porque eu acho que não teria um alô melhor para vir conversar com a gente sobre esse Odoo, porque eu sei o quanto o senhor se dedica a estudá-lo, né? E praticar na vida também. Então isso é Não, muito. não joga a responsabilidade em mim, porque daqui a pouco eu quero o socorro do Lu, Ah, mas tudo bem, né? ele Só chega, ele estudante, chega. né? Quem sabe é babaca lá e urubu lá. Eu não sei de nada. Mas eu falei, aqui é uma conversa entre amigos, Sim. né? Como Uhum. se estivéssemos no templo, então tá tudo em casa. Mas, por favor, se apresenta pra gente, conta um pouquinho do senhor, da sua trajetória, como o senhor chegou no Orixá, como o senhor chegou no Ifá, enfim, fica à Bom, vontade. todas as pessoas que me conhecem sabem que eu sou de Candomblé também, né? Que eu conheci o Candomblé quando eu era adolescente ainda. Eu me iniciei com 17 anos para o Oxoguian. E até o ano passado eu estava somente no Candomblé, né? E no ano passado eu me iniciei em Fá. E foi um momento, assim, eu digo, para um encontro consigo mesmo, né? Uma descoberta de muitas coisas e de entendimento, porque as coisas acontecem como acontecem. E eu digo que é muito válido, muito proveitoso quando você, de fato, entende o propósito da iniciação do Ifá. Porque muitas vezes as pessoas, elas até perguntam, às vezes, mas o que mudou na sua vida? O que você ficou rico? Sumiram os problemas? E não é nada disso, porque não tem uma fórmula mágica. Só que você passa a entender certas coisas da sua própria existência, do seu próprio eu, né? Informações que estão dentro do seu ori e que passam a despertar quando você começa a entender o seu Odu. Então eu diria que, como eu disse, não é nenhuma fórmula mágica, nada vai mudar do dia para a noite, mas te dá um entendimento de coisas, por exemplo, você vai entender que certas situações externas que te gerariam uma reação são realmente as que vêm a sabotar o seu ori. Sim, Então eu digo que você fica preparado para isso. sim. Nossa, o senhor está falando isso, e eu já estou aqui anotando uma primeira pergunta. Ah, gente, por favor, se vocês puderem colocar as perguntas na caixinha, me ajuda bastante a conseguir fazer as perguntas para os nossos convidados. Mas aqui, ó, pessoal do Búzios Artes, até depois se você puder pôr seu nome, irmão, agradeço. Ele está perguntando uma coisa que pode ser bem interessante, que tem a ver com essa fala do senhor, e acho que a gente poderia até falar um pouquinho disso até o Olu chegar. Que ele pergunta assim, ó, fale sobre a importância de Ori no Aie para quem é iniciado em Ifá. E o senhor trouxe nessa fala, né, que a Uhum. iniciação, ela despertou o seu Ori para coisas que talvez estivessem ali já, né, mas que a iniciação abre, como se abrisse esse portal. Então, se o senhor puder falar um pouquinho disso para o nosso irmão. Olha, o que eu entendo é o seguinte, que assim, o IFA vai te dar essas informações, mas o que muitas pessoas esquecem é que assim, você pode ter o seu orixá, mas todas as pessoas, por exemplo, que são no mesmo orixá que eu, não vão ter a mesma vida. Você pode ter o mesmo do que eu, muitas pessoas serem Omó e o Orimedi, mas isso não quer dizer que tudo da vida dele será igual à minha, porque tem uma outra questão que é única e individual, que é Ori. E o próprio Du e Orimedi fala que
Ori é o orixá primordial, né? E é o que faz com que sejamos diferentes. Então, eu diria que 95% dos problemas que nós temos é Ori. E quando se tem entendimento disso, eu acho que as coisas ficam mais fáceis de se lidar com as dificuldades. Eu acho que o Babá chegou. Chegou, ele só não apareceu pra gente. Apareceu um cenário. Hoje é o nosso dia do cenário. Apareceu os cenários, mas ele mesmo ainda não, né? Eu acho que tá que nem o meu, porque assim que eu abri, eu não consegui virar a câmera. Mas o Babá já tá acostumado, eu nunca fiz live, né? Pois é, então, não sei. Talvez ele esteja aí, sei lá. Ó, o nosso irmão Josenildo Luna, ele vem perguntando aqui, né? Abre How o are you? obiê, babalão. How are you? Aboroboê, Babá. How are you? Ai, Que bom o senhor por gente, aqui, pra viu? mim tá tão baixinho o áudio de vocês dois. Tá tudo bem pra Que todo bom o mundo, senhor né? por Só tá aqui. baixo pra Porque mim, é isso mesmo, Brasil? Melhorou. quem é muito desenvolto para fazer live é o senhor. Eu não, eu sou um poço de timidez. How are you? Fala até inglês. Fine. Estamos bem. E o senhor, tá bem, Babá? Tô bem, tô bem. Deixa eu arrumar meu... E aí? E vocês estão Aqui tá bem? tudo bem. Tudo jóia. Já começamos com perguntas, viu, Babá? Sim. O nosso irmão aqui, Josenildo, ele tá pedindo para você dar um exemplo de como que o Ori pode nos sabotar, né? E aí eu acho que a gente pode até já entrar um pouco dentro de Yuori para falar sobre Ori, né? Porque quando eu pensei no tema, eu refleti exatamente até irmão do Fatmilen aí brincou comigo, ele falou, poxa, Tati, vão me chamar de manipulador. Mas não é, né? Porque em Iworin a gente fala dessa capacidade, dessa inteligência tão aguçada e dessa capacidade de transformar as coisas, porque a gente está falando do fogo, né? E aí aqui a gente tem um limite muito tênue entre a gente de fato tá agindo, pensando naquela situação, estando inserido no coletivo, ou a gente está usando a nossa inteligência simplesmente para manipular tudo a nosso favor, né? Para levar todo mundo para onde a gente quer. E o Oni tem essas duas capacidades, né? E aí eu acho que a gente pode falar de Ori aqui também dentro desse cenário, desse contexto. Acho que pode ser um bom começo aí para o nosso bate-papo. Quem vai falar? O Fatmilen estava explicando um negócio, eu estava pegando um negócio, eu não escutei. Termina aí sua explanação. Não lembro nem onde eu parei. Tava falando... Ah, tá. Que Ori é o único, né? Então, é essa questão aí que as pessoas não entendem. E é uma fala que assim, o senhor sempre bate na tecla lá com a gente nos bate-papo, dentro do Ireté, Adiru, a questão da terceirização das culpas, né? Então, que é o orixá, que é isso, que é aquilo. Mas a gente tem que entender que o problema e a solução de tudo está no Ori. Se o Ori vai bem, tudo vai bem, porque você vence a si próprio. Exatamente. A palavra Yuori, ela já fala por si, né? É a junção de Iuá com Ori. Uhum. Que dá o significado da palavra Iori. Né? E o Orimedi, como a gente está falando, é a consciência dentro da consciência. Olha que coisa muito louca aí. Então você precisa, para você entender bem essas parábolas do Ifá e até mesmo o nome de cada Odu, o nome já explica toda a situação por si próprio. Então, e o Ori, que fala que bons costumes, boas virtudes, vão fazer com que a pessoa vença na vida. Caso contrário, ela também vai encontrar muitas dificuldades.
Como eu sempre venho falando em casa sobre as questões de Iori, não só de Iori, mas quando a gente vem batendo papo, vem falando sobre Iori, que tudo, tá, para mim, né? Cada vez eu venho observando mais ainda, que tudo está dentro do Ifá. O Ifá pode explicar todinha a trajetória da sua vida. Porque quem revela, quem abre o portal, né, da palavra de Olodumare, né, que é o Ifá ali, é o próprio Ori. Então, olha a importância de eu estar com o meu Ori equilibrado. O meu Ori Inu, né? E o meu Ori Ode, que é tudo. O meu Ori Inu, que é a verdade. Então, quando a gente fala de Ori, nós estamos também falando, né? Tá falando boas virtudes para o maior, álibi mesmo, para conseguir os objetivos. Babá, isso que o senhor falou sobre boas virtudes, eu acho que também baliza muito essa nossa linha, né? Tênue entre a manipulação e uma transformação real, porque estudando um pouco antes da nossa conversa, eu ouvi dentro de uma das nossas aulas, né? Porque é o jeito que eu estudo para as lives, o senhor falando que em Iworin a gente tem uma questão da liderança fazer parte da história, né? São pessoas de grande espiritualidade, de um caminho de liderança que é natural. Porém, ele nem é um caminho que você precisa ser colocado como um líder, você precisa ser visto como líder. São seus pares que te levam a essa liderança. Porque quando você impõe essa liderança, você passa a ser temido ao invés de respeitado. Né? E aí fala de um lance também de serem pessoas meio vingativas, assim, pessoas que não esquecem o que aconteceu. E aí eu acho que rola todo esse jogo aí que a gente tem que pensar nesse lance das boas virtudes. Porque a gente tem uma tendência aqui, se você não for guiado por essas boas virtudes, de ser meio mau caráter, né, babá? Assim, não mau caráter, mas vamos dizer assim, meio manipulador no sentido ruim da história. Vamos falar aquele Dan, né? Que quando Iori, ele queria ser o primeiro, porque ele falou, eu quero ser o líder dos Odus. E daí teve uma disputa, eu não me recordo muito bem desse Dan. Só que quem ganhou a disputa? Ediobe. E eu ia com Medi, ficou ele não queria ser, só que por ele não, daí ele sofreu um castigo. Ele não podia sair quando Ediobe estava no céu, na terra, e quando Oyecumedi estava na terra. Ediobe é o dia, Oyeku é a noite. Ele começou a ficar muito doente, porque ele não podia ir para comprar comida, nada, e ele ia morrer. Foi quando Exu, ele fez Ebó e deu as coisas para Exu, e Exu foi lá e resolveu, colocando ele em terceiro. Então, pessoas que são regidos por esse Odu, seja ele Mede, ou ele vindo da pata direita ou da pata esquerda, né, da pessoa, ela tem essa problemática de ser livre. Porque ela tem essa necessidade, né? Mas a liderança para ele custa algumas coisas. Então, esse ensina que o povo vai levá-lo à liderança. Ele não precisa buscar sempre ser o primeiro. E também o que também fala muito de arrogância, né? Que a pessoa precisa tomar muito cuidado com o que fala. Costumo dizer que Iori e Oturamedi, eles são muito próximos
dentro do que sai da boca da pessoa. Machuca os outros. Entendeu? E para ele, muitas vezes, é normal. Mas machuca as pessoas. Então, esse negócio dessa liderança, ela é natural das pessoas. Já fala da Ori, mas Posso ele tem falar, Oba? pessoas que vão colocar como liderança. Pode, é claro. Então, o que o senhor estava falando aí da questão do Itan, de que Yuri queria ser o Baodu, ele queria ter a posição de Ediobe e ficou proibido de sair de dia e depois, por questões de indisciplina, também teve problemas com o Oyeku e ficou proibido sair à noite. Uma vez me falaram uma coisa que soava até poético, para quem não conhece essa história, que Yuri é o crepúsculo, é aquele tom alaranjado do entardecer, quando está começando a noite, ou do amanhecer, que é a transição de dia e noite. Ele não é nem Etiope, nem Oiku. Não é nem dia, não, porque foi o único espaço que ele teve para sair. Mas quem não entende isso que o senhor está dizendo, que está levando a uma questão de comportamento que a pessoa tem que ter, ou seja, de que ela não pode a todo instante querer impor a sua verdade, custe o que custar a qualquer preço. E é a questão que eu falei no começo, que quando você se inicia no IFA, a gente tem as pistas que nos levam à autossabotagem do nosso Ori. Então, por exemplo, dentro do meu Odu, isso é uma questão que está clara aí nesse TAM. Né? Então, soa poético, mas ninguém sabe o que quer dizer. Falar o que é o crepúsculo é muito lindo de ouvir, mas quando se entende de fato o que é, te leva a você analisar a questão do seu comportamento na sua relação interpessoal com as pessoas. Exatamente, você vê que interessante, né? Como Ifá fala, os bichos eram seres, falavam, né? Formiga falava, todas essas parábolas que falam de bichos, animais, serem gente ser animais, mas tudo é poético, com certeza, mas tudo isso está dentro de um comportamento que a gente precisa realmente, entendeu? Porque é muito lindo quando a gente fala o Itan, Uhum. né? É poético, é filosófico, mas a gente precisa entender aquilo dentro Sim. do contexto, é que nem você está falando. Né? Quando fala do crepúsculo, quando fala desse horário, que foi o único horário que ele tinha para sair, tá bom, ele conseguiu. Só uma pausa. O pessoal tá falando que o áudio do senhor tá falhando. O meu, Para o mim tá meu, É o do bom. babaca lá, né, gente? É que assim, pra mim, vou dizer que tá muito baixinho dos dois, assim. Tá muito baixo. Mas a galera tá falando que o áudio do senhor tá falhando, então não sei. melhorou? Não é porque tá baixo, peraí. De repente, se não melhorar, o senhor podia sair e entrar de novo, que às vezes ajuda. Melhorou, gente? Aí tá Tá muito falando que baixo tá o áudio aí? faltando. Falou que o do babá tá falhando. Hã? Ó, escreveram aqui que o do senhor não tá É, aparecendo. Peraí, deixa eu sair e voltar de novo. Peraí. tá bom. Vamos ver. Vou aproveitar para pedir um fone aqui, gente, porque tá muito baixinho Eu para até mim. fechei a janela também, porque escreveram que tá com barulho. Pode ser o carro na rua. Quer chamar o babá de novo? Ele vai pedir para entrar, eu acho, né? Tá. Vamos ver aqui. Tá perfeito. Acho que é o de nós dois, áudio. Aqui. Deixa eu ver se o babá já tá por aqui. Obrigada.
vou aproveitar para pôr o fone, gente. Vou ter que fazer aqui uma arquitetura para conseguir. Ai, vida, viu? Precisar eu ponho. Eu acho que a gente Sim. pode ir seguindo, né? Enquanto o babá não chega. Não, tudo bem. Diga aí, O senhor estava falando sobre essa questão da mudança de comportamento, né? Em relação a Sim, essas questões do caráter, dos desafios mesmo, né? Para a gente chegar nesse ponto. isso, porque E assim, cada um vai ser aquilo que está escrito no seu Udu. Isso não tem como fugir. Você vai se ter aquela essência, mas a gente pode ser a melhor versão de si próprio, né? A gente não precisa ser a pior. Por isso que a gente tem o O para cumprir, tem recomendações e tem que entender o que o SAIFAF diz, o que cada estrofe está dizendo. Porque eu entendo que além daquela lista de O que a gente tem de iniciação, dentro do seu do IFA, você pode ir explorando aquilo de uma forma mais minuciosa. E você passa a entender outras situações além daquilo. Melhorou? Tá, para mim fala tá aí, ótimo. galera. Melhorou agora? Ficou bom agora, gente? Tá baixo ainda? Ah, Não, para mim tá, mas eu acho que deve ser alguma coisa aqui. Mas se estiver rolando para todo mundo, eu consigo levar, não tem problema não. Sim, gente, podemos continuar. Ó. E a Fala Sani aí, disse Fátima. que tá bom agora. Fala aí, Fátima, aí, o que você estava falando? Aqui, então, eu ó. estava dizendo Pode... que a gente estava falando nas questões de comportamento, né? Então, assim, que exige assim, uma mudança depois da iniciação do IFA. Só que eu estava falando para a IA que a gente vai ser exatamente aquilo, que está tudo descrito no nosso Odoo. Seremos aquilo eternamente, mas eu estava dizendo para a IA que a gente pode ser a melhor versão de si próprio. Então é por isso que a gente tem o O dentro do Odoo. Porra, não tem como, né? Você, com 20 anos de idade, você pensar as mesmas coisas com 30 anos. Isso não existe. Uhum. E o Wi-Fi, eu acho que o Wi-Fi ele veio para o Brasil, né? Está sendo propagado hoje no mundo, para que a gente possa realmente pegar o que há de melhor, né, da gente e colocar em prática, pô. Eu acredito muito nisso. Porque se você não faz isso, como diz os meus amigos aí, falei, Fá não entrou em você. Quando o IFA entrar Uhum. dentro de você, você vai entender o que eu estou falando. E eu achava que o entrar dentro de mim, na época, era comer uma magia, rezar os odus e comer. E não é. É entender. É entender que tem gente que nasceu para ser rico, é entender que tem gente que nasceu para ter dificuldade, é entender... Ó, acho que ele está na live aí. Quem, Babá? Vamos lá. Está. Acho que não. Acho que. Tá Pelo menos eu sim. não Eu vi não ele entrando. estava. Tá. Se não tá, ele saiu um pouquinho, mas ele estava aí. É verdade. Um dia eu estava conversando com ele e a gente estava falando sobre as questões de Odu. Tem pessoa que vai fazer bó para pessoa, para outra pessoa, e vai levantar a pessoa. E a vida dela não vai ser da mesma forma. Ah, tá aqui sim. E não vai ser da mesma forma que ele está vendo a outra pessoa crescer. Isso que eu estou falando é uma coisa que nós vimos, não vamos colocar nome aqui, mas ele sabe de quem eu estou falando. Então, você vê, a pessoa pode ser de Orimedi, pode fazer bom para as pessoas, pode prosperar a vida das pessoas. Outra pessoa de Orimedi pode não ter a mesma sorte, não ter a mesma função que essa pessoa do Ebó tem. Então o IFA, quando a gente fala que o IFA entrou dentro de você, quando eu entendo isso. Que mesmo eu não tendo o carro que o cara me tem ali, mesmo eu não tendo
a casa que o cara tem, mas eu que fiz o ebó. Agora, foi minha mão que ajudou? Sim, mas é o destino dele, é o ori dele. E eu, de repente, vim aqui para trabalhar mesmo, ficar trabalhando pra caramba e não tenho a mesma sorte. Então, hoje que a gente vê, falando do Ifá, falando das coisas que fez Ifá tem que progredir a vida, fez Ifá tem que ter isso, porque mexer com as coisas Yorubá, a vida anda rápido, tudo isso daí é utopia, pô. Eu acho que é uma visão muito limitada de espiritualidade, ter esse tipo de afirmação. Ocidental, total. Na Nigéria eu conheci pessoas poderosíssimas, que tem uma vida simples, porque o destino dele é aquilo lá. Só que nunca falta o que ele comer, nunca falta o que ele vestir, nunca falta o que ele beber. Mas ele não vai ter o que gostaria de ter, porque não é o destino dele. E ele ajuda muitas pessoas a alcançar o destino dela. Então, acho que a função do Ifá, a função do sacerdote, é orientar a pessoa, entendeu? Para que ele possa encontrar o seu destino. Mais nada. Aí, ó. O Gudamedi, mas porque você é forte. Porque você é forte. O Gudamedi é forte. Por isso que vai fazer ebó para levantar os outros. Inclusive, eu estou indo aí fazer um ebó com você. De graça, né? Ou baratinho, por favor. Então, essas coisas que a gente precisa entender dentro do Ifá. Só que dentro do nosso país, dentro do que vivemos, esse mundo ocidental, é difícil. Entendeu? Babá, agora eu acho assim, tem uma coisa que... Desculpa. Que o Aoi Fatimilen falou, que eu fiquei refletindo aqui. Que ele fala assim que nesse caminho, né, de Worin Medi, a gente não pode impor as nossas vontades a qualquer preço. E aí eu lembrei de uma das questões que a gente levantou quando a gente estudou Worin, que fala que a gente precisa ter, assim, tanto o fio do bom caráter quanto a maturidade, exatamente, para ver isso, que nós vamos desejar muitas coisas. Mas que às vezes os nossos desejos mesmo é que são o nosso precipício, né? Até estava falando que as pessoas os homens de Worin têm uma mão boa, né, para a mulher, assim, que pode se cercar de muitas mulheres, as mulheres vão trazer coisas boas para a vida deles, contanto que eles tenham esse respeito, né, e essa verdade. Então, ou seja, de repente a pessoa vai estar cercada de muitas mulheres e que ele não deve se relacionar exatamente com essas mulheres, né, num ambiente de enganação, de mentira, porque senão ele vai se afundar nisso aí. Porque a gente está falando aqui de bom caráter. Então, aqui também eu acho, como a gente está falando de transformação, de paixão, que muitas vezes, não só nos relacionamentos afetivos, mas na vida, a gente pode ser apaixonado por muitas coisas que a gente vai desejar. E que se a gente não tiver essa maturidade do filtro, de ver que nem tudo que a gente deseja nos convém, a gente pode se dar mal aqui. Sim? Faz sentido? Total. Uma época lá atrás, um avô, ele estava passando por muitos problemas. Não tinha dinheiro, não tinha mulher, não tinha filho, não tinha nada, muitos problemas mesmo. Ele foi até Orumilá. Orumilá aconselhou ele para que ele se iniciasse no Ifá. E ele pegou e não ouviu. E a vida dele continuou de ponta cabeça. Daí ele foi de novo. Orumilá jogou para ele, veio e o Orimedi. Ifá falou que ele precisava ter Ifá, porque só Orumilá e Ifá ia trazer bênção, que ele ia encontrar o destino dele. Ele falou assim, muito teimoso, ele não ouviu. Daí, até um dia que não teve jeito, ele pegou e fez o Ifá. E a vida dele mudou. Então, o que esse Ifá fala? Né? Que pessoa, pegando o gancho que você está falando, da pergunta que você fez, a pessoa precisa escutar os mais velhos.
Porque se ele achar que ele é o dono da verdade, ele só vai se ferrar. Ele precisa ouvir os mais velhos. Então ele pode ter tantas mulheres que ele quiser, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Mas se ele tiver o aconselhamento do mais velho, de experiência, não precisa ter tanto disso, não precisa isso, aquilo, outro, ele vai se dar muito bem na vida. Entendeu? Mas aí eu acho que é um desafio, né, Babá? Porque é uma pessoa egocêntrica, arrogante, então ele sempre vai ter que lutar contra ele mesmo, né? Sim, então um dos ebós importantíssimos dentro desse do Rio Orimedi é ouvir os mais velhos. E aí tem uma questão ligada ao pai aqui também, e o Ori não tem, Babá? Tem, porque fala para ter ouvido mesmo, ouvir os mais velhos. É para ouvir pai e mãe. Um sacerdote, um amigo mais velho, uma pessoa com mais experiência. É muito bom para uma pessoa que é regido por esse Odu. É aquilo de não ter a questão de colocar a sua vontade acima de tudo e todos. Exatamente. De ponderar, refletir, para depois ser a escolha mais assertiva. Porque se você for... Porque esse Odu fala muito de emoção, assim, de paixão, de sentimentos muito intensos. Então, se a pessoa não tiver o equilíbrio e deixar se levar por tudo isso, às vezes pode dar certo, mas muitas vezes vai ser catastrófico. Né? Porque se ela tiver no desequilíbrio, ela não vai ouvir ninguém. Ela vai seguir, ela vai ter que estar entortando o negócio, mas ela vai até o fim. Exatamente. E esse é um desafio, um dos desafios que tem dentro desse Odu. A pessoa ponderar para poder ouvir quem está em torno dele. Uma pessoa, como o Babá falou, mais experiente e que tem já uma vivência para passar. Né? Não achar que a sua fala é a mais importante. Sempre. Exatamente. Por isso que eu falei, das questões que fazem o seu Ori se auto-sabotar. Porque se você não tem esse tipo de entendimento de reflexão, você vai fazer tudo diferente do que está escrito dentro do Odu. E é onde você vai arrumar problema para a sua vida. E, assim, no caso desse Odu, isso é uma das questões que você tem que estar atento. Quando a gente fala do Odu, é muito grande, né? É extenso. Eu acho que não Odu, para mim, ele é infinito, as histórias. Porque existem as histórias que a gente tem como estudos, existem histórias que são colocadas... Achei a Bruboê, Babalau. Existe Odu, existe o que é dito, né, dentro de um envolvimento espiritual, ali quando a pessoa está ou jogando ou iniciando, onde o Odu ele se faz presente. Então, para mim, ele é muito grande, esse Odu, grande de verdade. Né? Qualquer Odu é muito grande. Então, ainda é muito aquém do que tem dentro de Odu. Né? Então, quando a gente fala de Odu, seja ele o Orimedi, o Ndamedi, o Samedi ou os Omós Odus, a gente tem que refletir muito mesmo. Porque dentro de uma parábola, está falando muitas coisas. Essa palavra que o Babulá colocou, que é o Odu da mágica, eu conheço essa história em outro Odu também, que é da aranha. Arantacum, aranha. Você quer falar, Babalu? Falo, se eu quiser eu falo. Realmente, porque nessa história que o Babalaô falou, fala do poder de transformação. Exatamente. Porque Yuri Medi é um Odu que diz que quando a vida da pessoa está estagnada e ela acha que nada vai dar certo, pode sim ter uma transformação e tudo aquilo mudar de uma forma muito rápida. Entendeu? Então, se vier uma pessoa jogar e sair o Orimedi, por exemplo, e vir Ireadê,
ela não vai ter nada, ela mal tem dinheiro para fazer o ebó. Mas essa transformação, ela vai acontecer. E assim, não é que só acontece para bom. Às vezes a pessoa pode também estar num pico da vida dela e de repente tudo, o castelo desmoronar. Entendeu? Pode ter um sobe e desce. A transformação acontece e rápida. E fala, é, dentro de Orimedi, fala de Alantakun, da aranha. Porque a aranha não tinha nada, ela não tinha o que comer, não tinha filhos, não tinha esposa, não tinha onde morar. E ela foi consultar o Aô para jogar Ifá para saber se ela ia conseguir ser bem sucedida na vida, se ela ia ter riqueza, se ela ia ter esposa, se ela ia ter filho. E depois que ela fez ebó, não, foi dito para que foi preparada uma magia que ela tinha que passar na barriga. E ela seguiu o conselho e passou essa magia. E de repente, com essa magia que foi feita, começou a sair fio de teia, lã de algodão da barriga do abdômen dela, de forma mágica, que é a teia da aranha. E ali ela foi construir toda a casa dela. E você vê que a aranha, aquilo que eu falei, que a pessoa faz com tudo com muita paixão, muita vontade, porque a aranha faz a teia dela e ela faz ali quietinha, mas ela quer deixar tudo perfeito. Então aí você já tira que é uma pessoa que quer ser perfeccionista, quer ser perfeita no que faz para que os outros vejam que está bem feito. Exatamente. Entendeu? E com isso, no que ela construiu a teia, ela começou a ter ali os insetos que ficavam presos, em que a aranha se alimentava. Ela casou, teve outra aranha, nasceu um monte de aranha, alimentava os filhos e ainda sobrava. O que sobrava, ela usou para enriquecer. Então, nisso do fala da questão do poder de transformação. Entendeu? A pessoa pode estar realmente se sentindo assim, não tem mais o que fazer. Mas o Orimedi, se for revelado, ele fala que a transformação vai, que o milagre já não está como vai acontecer. A Boruba é muito bom. A Boruba disse o Babalau e Fakunle. Aqui no lá. Muito bom. Você vê, o Ifamolá trouxe esse item para nós, que é muito importante, né? Dentro de uma ficção, isso tudo. Fala da solidão, por ser um bicho solitário, né? Fala que disso ser perfeccionista, que a pessoa pode sofre muito com isso, ser perfeccionista, entendeu? Fala uma pessoa extremamente individualista, entendeu? Porque se a gente pegar os aspectos da aranha, você começa a entender a personalidade de uma pessoa de Orimedi. Você vê que interessante. Cada Odu, um arailhão, cada Odu fala, olha que interessante, fala muitos animais dentro. Eu comecei a perceber umas coisas sobre esses Odus, né? E daí a gente começa a ver a personalidade da pessoa, como tem ligação. É impressionante isso. O senhor está falando isso, já puxa a minha próxima pergunta. Porque uma das coisas que eu queria que o senhor contasse um pouquinho, e Fátima Elaine também, é uma daquelas relações que o senhor fez, quando o senhor trouxe para a gente a história do leão, que tanto da vitalidade dele ali, de ser o chefe enquanto ele é jovem, mas como é difícil também o envelhecer aqui dentro de Iwori, né? Porque tem muita paixão, muita vitalidade e muito essa coisa de ser o líder. Só que o tempo passa, né? E aí vem essa tendência à solidão, essa tendência ao isolamento, e eu enxergo até uma tendência a não aceitar que talvez vai ser hora de deixar espaço para uma jovem, né? Então, todas essas coisas aí que podem levar a um caminho
de dificuldade mesmo de aceitar o tempo, a velhice, a falta de virilidade, enfim, tudo isso aí. Sim, agora eu lembrei desse dia que eu falei. Verdade, verdade. Porque é muita coisa, eu esqueço. A gente lembra pro senhor, não tem Viu, problema Babá? não. Eu não esqueço, jamais, dessa frase que o senhor falou, dessa história do leão. Jamais. Vira e mexe, eu me pego pensando, nossa, 43, daqui a pouco 50, 60, putz, o leão já era. Já vai ter um leão mais jovem colocando vocês para correr, É, né? É, gente. daqui a pouco já era o leão. Sim, eu falo para as pessoas uma coisa. Por isso que nós precisamos nos preparar para isso. Né? Nós precisamos nos preparar. Todo mundo tem que se preparar para a velhice. E a gente não tem muito esse preparo aqui dentro do que nós pensamos de vida e onde que a gente acaba sofrendo bastante. E dentro de Orimedi falar isso devido à necessidade de Orimedi sobre a liderança. E o leão, pô, o leão é líder, né? Ele tem 2, 3, 4 fêmeas. Daí um dia ele vai ter que deixar essas fêmeas. Né? Porque vai vir um leão mais forte, mais novo e vai tomar as fêmeas dele. Pois é. Se a gente se prepara para isso, a gente vai para ninguém tomar. Ninguém, eu estou indo embora, não aguento mais. Então você vê que a natureza exatamente o ciclo da vida. Nossa, Babá. Vocês estão me deixando nu na frente das pessoas, né? Não é que o rei perde o reinado. Em Ediobê fala que o rei só perde a sua coroa por causa da mentira. E dentro de Orimedi, o rei só vai perder o seu reinado por causa da sua vaidade. Né? Então, se ele entender que ele tem a idade que tem e tudo tá certo, tá tudo bem para ele, ele sempre vai continuar rei. Porque ele sempre vai ter uma palavra para falar. Já foi dito pelo aqui que esse Odu é o Odu da mágica. Então, essa mágica sempre vai ficar valendo na vida dessa pessoa. Axé. Mas o mais importante é ela entender a idade que ela está. Exato. Sabedoria. Exato, aí, né, Babá? Ele vai ajudar muito os jovens. Sim, e aqui eu acho que a gente também pode, quando a gente traz para a vida cotidiana, a gente pode ver a transformação das relações, né? Da transformação também da nossa necessidade de imposição. Então, se a gente está falando aqui de trabalho, por exemplo, talvez com o tempo a gente não precisa mais ter a força braçal que a gente tinha que ter há 10 anos atrás, porque a gente já vai ter uma outra expertise ali. Na relação, né, afetiva também vai ter passado aquele tempo da paixão, do sexo louco, tudo, e vai dando espaço a outras coisas. Mas se você vai aceitando esse tempo e deixando as coisas evoluírem e se transformar, como o senhor disse, sempre vai ter espaço para o rei. Agora, se você ficar querendo ser tipo o tiozinho da suquita, aí você vai entrar num nicho de mercado que não é o seu. Vai tentar concorrer com uma galera que vai ser desleal, né? Não, cara, porque é interessante. Mas tudo isso é questão de... Né? Hoje, aqui, tem um monte de tio da suquita. O que é um tio da suquita? Não é da sua época? Não, não lembro. Não, eu lembro do refrigerante suquita, mas não lembro disso, do tio da suquita. Não? Não. Nossa, Depois tá jovenzinho. Depois você coloca na internet. Tá bom, papai. Tá jóia. Então, o que acontece? Isso eu sempre venho falando, vocês sabem que eu sempre falo sobre isso, que a gente, nós precisamos sempre surfar na onda
que o nosso período nos propõe. Né? Porque vai ter um dia que a onda, eu não vou ter mais força. E daí eu vou ficar só na beira do mar, só ali olhando, contemplando o mar, né? Distribuindo tudo aquilo que eu aprendi com a minha onda. E também isto é um momento de vida, é um período maravilhoso de um sacerdote. Quando eu não entendo isto, eu vou ficar ali, ó, querendo buscar onda, daí eu vou atrás da arrebentação. Caramba, daí eu vou nadando, eu não tenho mais força. Eu vou morrer afogado. Então, Exato. porque eu não vou ter força. A gente precisa entender, né, Yuri Medi, como a gente entrou nessas questões da meia-idade para... A gente precisa entender que tudo tem seu tempo. Quando eu aceito isto, eu não preciso chegar no extremo da minha vida para eu passar o bastão do meu conhecimento. Quando eu entendo isso, né, eu vou morrer, eu vou descansar bem, né? Então eu não vou ficar mais noites em claro, eu vou me preservar mais, porque hoje o que vai fazer eu ganhar dinheiro ou eu comer é o meu conhecimento. Sim. Não é mais a minha força. Sim. Não é a força. Sim. E aí eu acho que isso... Desculpa, Babá, pode falar. Osso. Corimedi que tem cabeça dura. Difícil. Sim, mas aí que eu acho que a gente vai entrando nos caminhos que levam à solidão, que também é tão presente, né, Babami? Porque o fato de você não aceitar o tempo, não aceitar as transformações que fogem do seu controle, porque, igual o Fatimilen trouxe esse da aranha, você vê que a teia tá tudo sob o controle dela. Ela manda em tudo aquilo, ela constrói cada pedacinho do jeito dela, só que a vida não é isso, né? A gente não controla o tempo, então assim, a gente pode se preparar para o tempo. Eu acho que isso sim, a gente consegue se preparar para isso, mas a gente não tem esse controle e aceitar que você não tem mais o controle e que talvez você não vai estar no seu melhor momento físico, você pode estar no seu melhor momento espiritual, mental, mas físico vai chegar para todo mundo, né? Faz com que você entre num caminho de depressão, de solidão, de tristeza, porque você vai querer estar num lugar que não é seu. Agora, se você entende e aceita aquilo, você passa a enxergar beleza ali no envelhecer também, né? Por isso que eu falo que Ifá tem que entrar dentro da pessoa. Enquanto a pessoa não comer Ifá, ela não vai ter. E o fim de vida dela, como todo mundo tem um fim, né? Temos começo, meio e fim, entendeu? Vai ser muito sofrido. Entendeu? Porque a gente precisa, que eu falo, conseguir surfar bem a nossa onda. Porque dinheiro não é o fim. Dinheiro não é o fim. Dinheiro é o meio. Sim. Não, e às vezes, nesse caso do que a gente está falando do envelhecer e do tempo, a pessoa pode ter o dinheiro que for, o tempo vai chegar igual. Por isso que eu estou falando. Dinheiro é o meio. Então, aproveitar sim a onda, aproveitar seu momento, aproveitar sua juventude, aproveitar tudo. Né? Um dia o meu novo falou uma coisa para mim que eu não esqueço. Aprenda aí, Fábio. Por quê? Porque onde você tiver, a idade que você tiver, você vai passar conhecimento que pode colocar comida na sua mesa. Entendeu? Hoje eu consigo fazer, mas eu não sei mais 5, 10 anos. Não é verdade? Mas eu tendo conhecimento do Ifá, eu vou poder passar o que eu sei. E isso pode dar um socado para eu poder comer. Sim, sim. E até mesmo para manter a gente vivo, né, Babá? As relações, porque mesmo os afetos, eles não precisam ser construídos a partir
é sempre a partir de uma questão da virilidade, né? Os afetos, eles são construídos na admiração também. Então, se você sempre for uma pessoa admirável, você vai ter caminho de ter pessoas ao seu redor, inclusive no sentido afetivo, amoroso, assim mesmo. Exatamente. Então, são muitas coisas. Fala aí, Babalão. Não, eu tô pensando aqui, Babá, porque como que faz preciso nas coisas, porque várias coisas do meu Udu, essa questão aí, tudo isso foi dito, a questão do julgamento, a questão de querer o primeiro lugar, então assim, tá me trazendo à tona questões assim que eu já passei na vida, e coisas que às vezes eu me policio para que, não devo fazer assim, não vai ser a melhor forma. Ó, e o Ori vem do meu lado esquerdo, né? Eu sou Ireté e Ori. Então, eu sei muito bem o que também é esse dentro das questões com relacionamento com pessoas. Não é brincadeira, entendeu? E sempre quando você tenta fazer algo, sempre vem uma situação, ó, vai com calma, porque deixa fluir, né? Uhum. Não se sinta apaixonado para ser sempre o melhor, sempre querer fazer o melhor. E eu sempre tive esse problema de eu vou comprar uma câmera, eu vou ter que comprar melhor. Eu vou fazer isso, eu vou ter que ser... Não, o que é? Ah, vamos construir uma casa. O que tem que comprar para uma casa? Tem que comprar uma máquina assim. Eu vou querer comprar aquela máquina. Mesmo que aquela máquina eu só vou usar um dia. Ou nem vai usar todos os recursos que tem. Exatamente. Então você vê que tudo isso, a gente está falando muito mais da gente do que da necessidade daquela máquina. Sim. E isso fala dentro de Ori. Então, quando você entende, você não tem nada disso, e um celular me basta para o que tá tudo certo. Isso é quando Ifá dentro de você. Quando ainda Ifá não está dentro de você, você vai querer comprar todas as coisas. Só que a gente, né, claro, tem aqueles lampejos, né, de ansiedade muito grande. Porque é que nem eu falo. E o Ori é a consciência dentro da consciência. Sim. Então, se eu faço umas perguntas para minha consciência antes de tomar uma atitude, eu vou sempre tomar a atitude correta. Agora, Então, se for pela emoção descontrolada, exatamente. Eu a quero vaidade vai na frente. Aí você faz para que os outros vejam o que você fez. Pronto, é isso. Então, que nem tá meu Ori lá, né? E o A-Ori. E o Ori, né? Minhas virtudes, vamos colocar virtudes, com a minha cabeça que dá-se o nome de Ori. Então, quando a gente vai refletir sobre isso, todas as atitudes que eu tenho que tomar, eu preciso ouvir o meu Ori de dentro, a minha consciência. Se eu só dou ouvido ao meu Ori-Odê, o meu Ori de fora, que eu chamo Ori-Odê de ilusão, porque eu quero comprar uma Ferrari, tá? Não tenho, eu dou sempre esse exemplo. Eu quero comprar uma Ferrari. Eu tenho dinheiro para comprar a Ferrari. Olha, quero saber, eu vou estourar, vou comprar a Ferrari. Eu vou lá, compro uma Ferrari. Então, a minha ilusão foi querer a Ferrari. Só que eu tô com a Ferrari 1 ano com a Ferrari, tá tudo certo. Chegou o IPVA. Porra! Vou contar com isso, IPVA. Porra, o IPVA me quebrou na emenda, porque todo o dinheiro que eu tinha, daí que acontece, eu vou ter que vender a Ferrari. E eu perdi dinheiro. Então, se eu faço as perguntas, lembra que eu falei, a consciência dentro da consciência. Se eu faço uma pergunta para o meu Ori e para a minha consciência, eu posso comprar um carro melhor, mas não necessariamente uma Ferrari. Porque eu vou saber quanto que é o IPVA, eu vou saber quanto que ele o consumo, vou saber quanto que é a troca de um pneu, eu vou saber de tudo isso. E eu vou começar a fazer perguntas. Até eu chegar numa pergunta, que a resposta vai ser o quê?
caramba, esse carro meu aqui tá ótimo. Quitado, me leva para onde eu quero, confortável, tem ar-condicionado, é direção hidráulica e é automático. Pronto, acabou o meu problema. Então, consciência dentro da consciência. Isso é Iori. Mas aqui a gente pode enxergar, né, esse tanto da vaidade que mora dentro de Iori também, né, Babami? Tudo, Que tudo. quando a gente está em desequilíbrio, faz a gente trocar o pé pela mão. Porque tem uma necessidade de. Eu brinco aqui que aqui não basta ser rei, né? Tem que parecer rei, assim, sabe assim? Sim, sim. Ele é muito. Tem umas coisas de Iori que eu vejo muita semelhança com Etíope. Parecer ser rei, né? Ou mostrar ser rei. Quando a pessoa entende que ela não precisa mostrar, porque as pessoas veem, o que ela tem que fazer é viver. Isso eu não falo só de Iori, não. Eu falo de vários Odus, e se a pessoa não tem Odu, eu falo da vida. É só ela ir. Vai dar certo. Sim. Não, isso que o senhor está falando, né? Porque em Iori a gente sabe que a liderança, o reconhecimento é natural daquela pessoa. É uma pessoa que tem estrela. Ela vai brilhar, ela vai, né? Se ela simplesmente deixar, como o senhor falou, deixar ir os pares, a vida, o bom caráter, a inteligência dela, vão colocar ela num lugar que é o dela, né? Agora, quando ela quer impor aquilo, aí entra num movimento que gera dificuldade. Aí vira o crepúsculo. Não sai de dia nem de noite. Exatamente. E entra a depressão, entra as questões emocionais seríssimas, né? Persecutória, e daí entra um monte de coisa. Por isso, o equilíbrio de Iori está no próprio, está dentro da sua consciência. Daí ele vai conseguir ter o equilíbrio necessário. Caso contrário, vai ser muito difícil. Por isso que eu falo, Ifá, você tem que comer. Quando entrar dentro de você, dentro da gente, a gente vai entender a verdade. Isso que o senhor está falando, né, sobre o comer Ifá, é muito interessante a gente olhar também que, como o Aoi Fatimilen já falou também, assim, quando a gente olha para o Ifá e quem é iniciado olha para o seu Odu mesmo ali de iniciação, o senhor já trouxe isso, que a gente sabe exatamente como a gente vai morrer, a gente sabe os caminhos das coisas, né? Mas eu acho que se a gente, olhando para isso, consegue desempenhar as coisas da melhor forma, eu acho que a gente atenua coisas. Porque, por exemplo, no caso, né, da história do leão e dessa solidão que vem, uma tendência à solidão que vem na velhice. Se você já sabe disso, então você já vai abastecer o seu ori de coisas que sejam reais e significativas para quando você ficar velho, mesmo que você seja um velhinho meio saudosista da sua juventude, você não vai ser solitário, né? Porque você vai entender, você vai ter trabalhado para entender que você construiu outras coisas, que hoje você tem um outro tipo de vitalidade, né? Então, acho que comer o Ifá também é entender que nós não vamos mudar o nosso destino, mas a gente pode viver da melhor maneira esse destino, né? Sim. Fala aí, Fátima. É aceitar a fatia que nos cabe. A parte que é nossa. Se você entender isso, fica mais tranquilo, mais leve. Você não se fere, não se machuca. Exatamente. É difícil, né? Porque nós Sim. temos... Hoje a Opa. gente tem Ifá hoje. Mas se a gente tivesse Ifá criança, a gente também tinha feito a nossa vida de formas diferentes. Ou Algumas... não. Tô falando todas. Eu acho que é uma das coisas assim, porque o trabalho de conscientização ia vir mais cedo. Mas
Então, eu tinha que ver se esse olhar, a pessoa ia acreditar nesse olhar. Naquela época, né? Porque Exatamente. a gente não é o mesmo que é há 20 anos atrás. Sim, eu conheço um monte de gente do IFA, até mesmo africano, que também tem um olhar ocidental. Uhum. Tem um espiritual. Entendeu? Daí o olhar espiritual entra muito na conveniência. Entendeu? Porque a pessoa quer viver, quer dinheiro, quer isso, aquilo, outro. Mas, enfim, isso daí é cada um, cada um. Mas se a gente conhecesse o IFA mais velho, mais novo, com certeza nós tínhamos feito a nossa vida um pouco diferente. Né? Porque, olha, você veja bem, não é todo mundo que nasceu para ter templo sagrado, templo grande. E tem pessoas que querem ter. E daí a pessoa vai tendo aquilo e daí não consegue. O passarinho, sim, o olhar cultural também. O passarinho, ele tem uma casa. Quando ele arruma uma passarinha, ele aumenta a casa. Para a passarinha colocar ovo. Quando o filhote voa e a passarinha vai embora, ele diminui a casa. Então, a natureza pode nos ensinar a nos tornar pessoas melhores. Né? Buda, que é uma outra filosofia, fala que a gente tem que comer o que cabe dentro da nossa mão. E a gente acaba comendo muitas coisas, se envenenando todos os dias. Então, tem várias filosofias que têm a natureza como exemplo de melhoria de vida. Para a gente ter uma morte digna, sem doenças, né, sem sei lá, com um monte de coisa ruim que hoje a gente vê as pessoas morrendo. E o IFA, ele também nos ajuda nisso. Quando eu entendo um olhar, quando eu deixo um olhar, e passo para um olhar espiritual, onde entra cultura, costumes, culinária, enfim, eu tenho com certeza condições de ter uma vida melhor, um olhar melhor. Eu não vou sofrer pelaquilo que eu não tenho, porque aquilo não faz parte do meu caminho. Sim. Exato. Eu acho que esse é o pulo do gato da vida, Babá. Isso que Porque é quando a gente entende, e até mesmo quando a gente olha para esse fogo que o Orin está trazendo, se a gente entende que em cada fase da vida e para cada pessoa o combustível desse fogo é uma coisa, também fica mais suave, né? Porque que a gente está falando. A pessoa que eu era há 20 anos atrás, eu não sou agora, e eu não serei essa pessoa que eu sou agora daqui 20 anos. Mas não impede de eu ter um fogo, de eu ter uma chama que me mova, de eu ter paixões, de eu ter coisas que façam sentido para minha vida. Mas que elas não vão ser sempre as mesmas e não vão ser sempre iguais ao do outro, né? sim. Então, mas tudo isso é olhar de mundo. Por isso que o IFA, para mim, dentro da minha ótica, dentro do que eu prego, vocês sabem, quem conhece, o IFA é importantíssimo para a vida das pessoas. Porque o IFA vai nos ajudar a entender o destino de cada um. Daí a gente não vai criticar ninguém mais. Criticar vai que a gente faz ser humano. A gente está aqui para errar mesmo. Mas, eu tô brincando, mas de uma forma ruim, criticar qualquer coisa, qualquer profissão, qualquer atitude, qualquer coisa. O IFA nos ensina o porquê aquela pessoa faz aquele jeito. O IFA nos ensina por que a pessoa tem mais, que nem o Gundamedi, que a pessoa vai fazer com que a pessoa cresça. Tem motivo para acontecer. E a pessoa vai ver o outro crescer, o outro vai passar, vai falar para ele que está tudo bem, e ele vai falar está tudo bem. Porque o destino dele é este. Dentro está como todo ser humano. Dentro do nosso está como todo mundo vai morrer.
Está dentro do Ifá de cada um. Quem é iniciado no Ifá está lá dentro. Pô, tudo que vai acontecer na vida, períodos que vão acontecer as coisas vão acontecer, inimigo aqui, período que a pessoa vai ganhar as coisas, tudo isso aí que eu estou falando está dentro do nosso, dentro de cada um de nós aqui. Período que você vai conhecer pessoa, período que pessoa vai embora, período que você vai refletir, período que você vai isso, está tudo dentro do Ifá. De cada Odu. Agora, então, o que eu preciso estudar? O meu Odu, eu preciso ler ele de ponta cabeça, de frente para trás, preciso estudar quem sou eu. E daí vem as porradas da vida, das pessoas, eu estou preparado, porque aquilo faz parte do meu amadurecimento. E também tem que desenvolver essa inteligência de saber olhar para o seu Odu e para o Ifá dentro da vida, né, Babami? Porque a gente está olhando para toda uma cartilha que diz sobre nós, só que eu preciso entender como eu me relaciono no mundo, né? Porque às vezes o Ifá tá me mostrando muitas coisas que, se eu não tiver uma inteligência e uma inteligência emocional e uma inteligência social, eu não vou saber fazer com que aquelas coisas cheguem na minha vida, né? Porque também isso é como você se relaciona com o outro, com a vida. Um sacerdote, onde ele tem essa habilidade de ter um entendimento amplo da vida, entendeu? Daí fica fácil. Eu conheço sacerdotes na Nigéria. Eu conheço um sacerdote, você conversar com ele, você fica 3, 4 dias conversando com ele. Porque além de ele falar o Ifá, ele fala a experiência de vida que ele tem. E eu conheço sacerdote bom também, e falo o Ifá e aqui. Entendeu? E muitas vezes, esse ebó que eu estou precisando é realmente de um treinamento, como fala dentro de do aconselhamento de um mais velho, né? Exatamente. Fala aí, Babu. Tem um outro aspecto dentro de Yorimedi que eu acho também bem interessante, é a questão assim, já diz aquele ditado lá que se o silêncio como que é? É questão do que você fala. Não tem gente que fala que o silêncio vale ouro? Sim. Porque a pessoa tem que se policiar muito, porque ela gosta de falar a verdade. E é uma coisa que o senhor falou no começo, né? A forma como fala vai fazer toda a diferença. E você ser repetitivo, tem até esse Ifá de Yorimedi que fala dessa questão aí. Porque você vai atrair muita confusão para sua vida. Se você for uma pessoa repetitiva em apontar as coisas dos outros. É isso, entendeu? Por isso que eu falo, a gente tem que viver o nosso Ifá, aprender o nosso Ifá e fazer com que o nosso Ifá possa ser bom na nossa vida. Aí colocou, as palavras são de prata, mas o silêncio é de ouro. Porque não tem um Itan que fala que lá que o Bucó falava a verdade, trocentas vezes no mesmo dia, a mesma fala, a mesma coisa. Não era mentira, mas era tão incisivo que aquilo quase causou a morte dele. Sim. Exatamente, você vê? Então, como eu falo, Ifá nos ensina a ser pessoas melhores. Sim. E detalhe, é tão louco Ifá, que hoje veio para mim no meu Ifá, no meu Osé Ifá, hoje veio o Gundamedi. É tão interessante que, além de ter o seu Odu e seus Euós como aconselhamento para a sua vida, ainda nós temos os Osé de 4 em 4 dias. E também vem um Odu ali dizendo como você deve se comportar naqueles 4 dias. Então, o Ifá, para mim, ele é muito, muito, muito bom. Eu acho que todo mundo tinha que praticar o Ifá.
Não como sacerdote, mas para si. É claro, quem tem caminho vai ter caminho. Quem não tem, para si. Porque nos ajuda realmente a ser pessoas melhores. Mas não tenha dúvida. Verdade, Babá. É sempre um aprendizado, é sempre um novo olhar. Né? Que você falou de você e Fá. Porque às vezes a gente leva até uns tapas na cara, porque faz, nunca mente, ele é muito verdadeiro. E você acha que está sendo ali o fodão poderoso e vem e faz isso. Você está errado. Não é Exatamente. assim que é para agir. Não é assim. Equivocado, tá pensando coisa que não tem nada a ver. E daí tira, gente, porque é uma mania de tudo é um trabalho aqui, né? Tudo é macumba, tudo o outro fez trabalho, tudo eu acho que uma pretensão terrível. É isso aí. Então tudo vem, né? É porque o outro fez macumba, porque seu pai de santo tirou sua sorte, porque o seu santo está errado. Porque sempre tem uma desculpa para os nossos fracassos, né? É a terceirização das culpas. O coromedi, né? Muleta. Usar a terceirização como muleta. O IFA não, o IFA ali é claro para você. Entendeu? Vai ficar fazendo o quê? Vai ficar tá perdendo tempo. Sim. Eu tô numa reflexão agora, o seguinte. Será que é saudável a gente falar tudo para todo mundo? Fazer o quê, Babá? Falar tudo para todo mundo? Não, nem um pouco. Então, você vê, a gente vai mudando. Mesmo porque Orumilá sempre foi o grande para as pessoas. Se as pessoas absorviam a história ou não, isso daí já não era problema dele. Mas ele sempre... Tem vários Odus que falam que ele foi embora, porque ele não aguentou mais. É claro que eu não quero morrer, eu também não estou me comparando com o Orumilá. Deus. Mas você vê como é interessante, porque isso faz eu refletir. Será que eu estou jogando... o que eu estou fazendo? Será que eu estou feliz com o que eu estou fazendo? Tudo isso daí é Odu, são momentos da nossa vida, são períodos que nós estamos passando em nossa vida, a gente começa a refletir. E isso fala dentro do meu Odu, essa reflexão. Né? Então, precisa saber se realmente é bom você falar tudo isso para todo mundo. Né? Precisa saber se você tem que falar só a verdade, e nem sempre uma verdade mal colocada, ela se torna uma mentira. Uhum. Não, E às existem vezes também, mil e né, uma formas de falar a mesma coisa. Exatamente. Você não Entendeu? precisa escolher a pior de todas, né? Ó, Exatamente. Deixar tudo Olodumare, ou se não, você escolheu tudo de bom e teu Ori é Ori Buruku. Buruku. Então você não consegue nada de bom. Isso eu comecei a ver no jogo. Quando a gente joga, isso eu já falei também quando a gente estava tomando palavra. Quando a gente estava lá fazendo as coisas dos nossos cursos lá de Opelé. Sim. Para as pessoas. E não é porque você tem... Você joga, tem Ireadê. E eu estou na pior. O teu próprio Eledá, o seu próprio Ori, não está falando que você só está naquela situação. Teu Ori é Buruku. E volta ao começo da live. A questão da autossabotagem. Porque problema, quem causa é a gente mesmo, com as escolhas, né? Então, o Ori em desequilíbrio é que vai procurar a Diogun. Ele não vai pegar a gente sozinho.
Exatamente. Ah, que Famulá colocou. Quando você descobre que a sua sorte você deixou nas mãos de Olodumare, e Olodumare só vai lhe dar quando for necessário. É isso. E daí, só como eu não tenho esse entendimento e Ifá não entrou em mim, para eu ter esse entendimento, o que eu vou falar? Que o tanto fez macumba, que o outro fez errado, que a minha iniciação está errada, que faltou isso, faltou aquilo. Eu vou colocar um monte de nome na praça, eu vou falar mal de todo mundo, menos o que o sacerdote lá atrás falou. Olha, você tem que ajoelhar todo dia. Osemedi. E quando o Osemedi veio do céu para a terra, ele veio puta que ele teve com o Exu, Exu ganhou. Ele desceu pro céu do céu para a terra, ele deixou tudo no céu. Então, tudo que ele tinha que pedir, ele tinha que colocar o joelho no céu de Paulo do Mar. Tá vendo? E aqui também, né, Babami? E igual eu acho que a gente enxerga tanto que às vezes a gente precisa ter muito esse filtro do bom caráter, porque às vezes a gente fica arranjando subterfúgio para as coisas, sabe? Um jeitinho. Eu quero uma coisa que não é minha, eu quero uma coisa que não é para mim. Eu sei que é uma coisa que não está no destino, que não é correto, mas eu quero. E aí eu fico arranjando atenuante. E sou eu mesma que estou cavando meu buraco. Então, às vezes, fazer a escolha certa ela é dolorosa, mas ela é sempre o melhor caminho, né? Porque nem tudo que a gente deseja realmente é correto, é bom. E quando a gente também aceita isso, fica mais... Não sei se fica mais fácil, mas fica mais real da gente encontrar o caminho que é verdadeiro, né? Porque uma hora dá ruim quando é uma escolha que não é pra gente mesmo. O Ifamulá fala por conveniência. Exato. Conveniência, ser cristão por conveniência. Exatamente. Porque tem um monte de gente que faz tudo por conveniência. Exato. Então a gente precisa, sim, com certeza, ouvir. Por isso que eu falo, vai buscar um oráculo, ouça o que o oráculo tem para lhe dizer. Não chega lá querendo um livro, porque às vezes você vai chegar com um livro de perguntas e o oráculo tem outra coisa para lhe dizer. E faz bem assim Eu mesmo. sempre digo isso. Exatamente, porque quem vai manifestar o que você precisa fazer é o seu próprio Ori, através de Olodumare, seu Ori e a ferramenta do oráculo que está na sua frente. Então, E a gente às vezes sabota, né? Que eu tô falando. A gente tem que ir com o coração para escutar uma verdade, trazer aquilo mesmo na nossa vida. Porque normalmente a gente vai para escutar só a parte que convém da história. Porque dificilmente a gente vai realmente querendo uma resposta. A gente só vai querendo uma confirmação para o nosso sentimento, para o que a gente quer fazer, né? Eu acho que é aí que está a questão das pessoas que se iniciam no Ifá e não se dão bem, porque elas têm uma dificuldade de autoaceitação. Porque a partir do momento que é exposto o que há de mais íntimo dentro de si, você tem que estar disposto a aceitar aquilo. Porque o que é revelado é a verdade, Ifá não mente. Você é exatamente aquilo. Só que ter um entendimento de uma questão de autoaceitação, porque até acho que é em Obeaté que fala que após ser iniciado, a gente tem que se auto-iniciar. Então você tem que ir lá e apertar reset. Se você não estiver disposto a isso, vai continuar tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Você colocando culpa nos outros, você falando mal da vida dos outros, você reclamando de tudo, falando que o outro tem sorte, que você não tem sorte. Mas se você ler o seu Odu uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 15 vezes, cada vez você vai ter um entendimento melhor. E ali você vai tirar todas as conclusões. Se você estiver disposto a tal. Senão vai ficar a mesma coisa. Então, assim, não vai ter um entendimento daquilo e vai sair falando mal do Oluô. daí mal do brasileiro, daí quem fez o outro foi o outro, porque tem que colocar o pé no barro. Você colocou o pé no barro? Não há, o problema é o pé no barro, então, não.
Mas não é este barro, tem que ser um barro especial. Então, quer dizer, olha, o mundo, o Brasil, né? Ou seja, o Brasil está empobrecido por tudo que vem acontecendo dentro da política, né? Dentro de tudo. Você vê que tudo, nós estamos doentes. E quanto mais doente, mais as pessoas buscam respostas na espiritualidade. E muitas pessoas vão buscar solução dentro também da espiritualidade. Por causa desse adoecimento que está acontecendo com o ser humano. E a política que nós estamos vivendo, esse caos político, está cada vez mais deixando a gente doente, inseguro. E onde as pessoas vão buscar respostas? Na espiritualidade. Onde vai buscar solução? Na espiritualidade. Mas, ó, agora o senhor está falando isso, né? E eu estou falando, essa minha colocação vem muito do que eu vejo nos jogos que eu faço para as pessoas e até em mim mesmo, enfim. Eu acho também que esse tempo de agora é um tempo de baixa tolerância à frustração, sabe? Eu acho que a gente tem muita dificuldade de aceitar o não. A gente foi educado e criado para, tipo, essa história da meritocracia, sabe? Se eu me esforçar, isso até nas relações afetivas, em tudo. Se eu for para cima, vai dar certo. E não, né? Tem coisa que não vai ser nossa e a gente precisa aprender a aceitar e enxergar que às vezes você só está dando murro em ponta de faca. Que você precisa acolher aquele conselho mesmo, mas eu acho que isso é uma coisa do tempo de hoje mesmo, uma criação mesmo moderna, de que a gente é criado para ter tudo, se a gente se esforçar, a gente vai ter tudo. E faz pena que não é assim, porque cada um vai ter uma sorte. Se a gente se esforçar, a gente pode ter aquilo que faz parte do nosso caminho. Sim. Então, se eu me esforçar, eu posso ter tudo. Tudo é ter um carro e uma casa, é isso. Então, a visão que é complicada, que nem o Famulá colocou aqui, é verdade. Nós precisamos deixar de agir como crianças. Exatamente. A gente é mimadinho, né? Exatamente. Crianças mimadas. Porque, ó, nós já somos vitoriosos por dar para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos. Isso daí já é uma vitória. Sim. Entendeu? Isso daí já é uma vitória. Então, eu posso ter tudo, sim, naquilo que me fortalece, naquilo que faz parte do meu destino, do meu caminho. O que eu não posso ser aquilo que o outro quer aquilo. Exato, babá. Ou aquilo que eu quero invejar do outro. Eu vou me fechar. Eu acho que a questão é sobre isso. Porque, por exemplo, eu acho que nos bens materiais, se você se esforçar, uns vão ter um caminho de mais facilidade, outros vão ter mais dificuldade. Mas se você se esforçar, você vai ter. É fato. Se você trabalhar, se você se esforçar, se você abrir um caminho, de um ponto você vai evoluir, né? Uns vão chegar mais longe, outros menos. Aí é condição social. Mas eu falo mesmo como realização de pessoa, sabe? Às vezes nas suas relações afetivas, às vezes no seu reconhecimento no mundo. Às vezes você quer uma história que não é sua, um espaço que não é seu. E aí você vive tanto em função do não, do que você não tem, de buscar o que você não tem, que você deixa de ser feliz com as coisas que você tem, que de repente é a sua sorte mesmo. E aí você fica nessa insatisfação constante, né? E nessa frustração que a gente pode falar aí do fim da vida, né? Em Worem, porque você está buscando uma coisa que não cabe mais para você, ou que nunca coube, na verdade. Porque eu falei da visão limitada de espiritualidade. Porque a questão aí do material, ela faz parte, mas ela é consequência.
E não é o primordial. Existe outras questões que são muito mais importantes. Mas, infelizmente, é o que se vende, é isso, é a questão comercial, né? Se você está rico, tudo funcionou. Se você tem dinheiro para esbanjar, para mostrar para os outros, tudo está certo. Se você tem uma vida mais modesta, tudo está errado. Então, assim, se forma um grande mundo de aparências, onde quem mostra mais, pode mais. Mas será que realmente pode? Será que realmente é feliz dentro daquilo? Exato, eu acho que o senhor falou uma coisa importante, porque ó, eu já comentei isso em outras lives, às vezes coisas que são muito naturais, que tem a ver com a nossa saúde, com a saúde do nosso corpo, com a axé da gente de repente ter um filho, ter uma família, ter o afeto das pessoas que nos cercam, elas não têm a ver com dinheiro. E vai ter gente que vai ter todo o dinheiro do mundo, mas não vai ter um Um sorriso, não paz de vai ter condição de espírito, né? parir uma criança, outras Outro coisas. dia eu usei essa frase pro Babai, eu falei, ah, Babai, é melhor ser rei de 10 na paz do que de 1000 no meio de uma guerra, cheio de míssil. É o ori de Exato. cada um tem um ori, cada um veio para esse mundo para uma coisa. Você só tem que encontrar. Você vai ser feliz. Entendeu? Só que o mundo líquido que vivemos, o professor Bauman, isso, as pessoas estão preocupadas, eu venho falando isso também, de algumas lives, estão preocupadas com likes, com curtidas. Quantas curtidas, quantos seguidores, quantas pessoas tem na live? Exatamente. É Você esse tipo. tem muito conteúdo bom na internet. Tem muitas lives maravilhosas na internet. Tem poucos seguidores, tem pouca audiência, porque não tem polêmica, são coisas sérias, coisas que vão agregar. Sim. Então, é o país que nós vivemos. Entendeu? Um país onde a própria mídia te induz a você não pensar. Mas eu acho que não é um país, não, Babami. Eu acho que o mundo hoje, o mundo do Não, tempo de hoje é assim. Porque não, quando a gente vai para outras culturas, também é assim, mas né? eu, Agora, eu acho que eu a questão aqui ela é muito mais filosófica, assim, da gente entender quem nós somos mesmo, assim, sabe? Eu no mundo. estava Se você sabe disso, você não vai se muito importar que a nossa tempo agora, conversa aqui, a se gente está compromete. conversando entre nós e mais 20. Mas é uma conversa que tem significado pra gente, certo? Agora, se a gente estivesse aqui falando um monte de bobagens, ou atacando, ou fazendo EJ, e falando para 1000, só que se a gente não sabe quem a gente é no mundo, é isso que vale. Mas isso eu acho que é em qualquer cultura hoje. Porque as pessoas, elas buscam a felicidade e o reconhecimento nisso. No que está fora delas, não dentro delas. Eu acho que isso é bem triste. E, infelizmente, a mídia está contribuindo muito para isso. Hoje a gente tem um monte de fake news que são soltadas. Alô, voltou. Montagens perfeitas que são feitas, entendeu? Que faz uma manipulação usando as pessoas como manobra para as coisas negativas. Isso também cai dentro da religião, cai dentro de tudo. Então, hoje, a gente vê como é difícil você falar uma coisa certa e séria. Certa que eu falo para... Eu conheço muitas pessoas que têm muita coisa para falar. Mas as pessoas têm preguiça de falar. Sabe por quê? Porque não vale a pena. Porque é o mundo que a gente está vivendo hoje. Entendeu? Então a gente precisa realmente repensar, né? Orumilá fala que vai chegar um tempo que nós vamos ter que voltar tudo para o começo. A gente começar a fazer diferente.
E eu acho que nós estamos nesse tempo, nesse período. A gente está tendo que começar, recomeçar as coisas. Para as coisas começarem a fazer mais sentido para a vida. Sim, mas você não acha que é tão triste quando a gente pensa nessa história de não valer a pena mais, né? Da gente não se esforçar mais por um caminho mais real? Porque eu acho que quando a gente faz isso, quando a gente entende que não vale a pena, porque realmente talvez não valha, mas quando você leva uma palavra bacana, assim, se você conseguir que uma pessoa reflita, eu acho que já vale a pena, sabe? Porque se a gente entregar o mundo para essa hipocrisia toda... Eu vou melhorar essa minha fala. Se eu entendo que vale a pena para 20, 30 pessoas que estão aqui, tá tudo certo. Isso aí. Isso não me faz sofrer, se isso eu não fico agoniado, fico magoado, tá tudo certo. Eu já comecei a entender e comecei a mudar o meu pensamento. Se isso me faz sofrer... Sim. Entendeu? Algo errado. Aí a gente entra até no egocentrismo que a gente está falando em Loren. Exatamente. Algo muito errado. Essa coisa do ego, do reconhecimento, de você ter essa vaidade exacerbada. Exatamente. Que vai longe de um caminho verdadeiro aí. Exatamente. Tinha uma pessoa que trabalhou comigo, uma época, na época que eu trabalhei no SAMU, ela falou assim para mim, ela era minha coordenadora ali. Ela usava muito uma frase: se você salvar uma pessoa, você salvou o mundo. Sim. Então eu acho que é a mesma coisa. Se você, com a fala, atingir uma única pessoa, mas fizer a grande diferença na vida daquele indivíduo, tá tudo certo. Sim. É missão cumprida. Sim. Quando eu abordo isso, é que são pessoas cansadas já, né? E tudo, até o Urumilá cansou. Até o Urumilá cansou. O Bealará foi embora porque ele falou, para mim deu. Eles ficam aí com as confusões de vocês, porque para mim deu. Mas é muito importante esse trabalho que a Tati está fazendo. Eu faço também, né? Não porque faço, mas eu acho legal, que é sempre um trabalho de reflexão. Não trazendo a religião como solução de vida, mas sim trazendo a religião, o Ifá, o Candomblé, a Quimbanda, que for, a Jurema, que agora ela tombou aí recentemente, como uma reflexão, né? Para a gente resgatar a nossa força ancestral. Eu parto desse princípio, mas não como uma solução de vida. E se eu for trazer isso como uma solução de vida, eu estou também fazendo igual a todo mundo aí. Eu não estou ajudando, não. Eu estou atrapalhando. Sim, porque na verdade aí você está vendendo uma ilusão, né, Babami? Exatamente. É por isso que eu tive aquela fala no início da live, de que eu falei que as pessoas perguntam, mas você fez IFA, o que mudou? Não mudou nada. O que mudou foi minha forma de enxergar a minha vida. De enxergar como as coisas acontecem de fato. E por que acontecem daquele jeito. Aonde está o erro que faz com que aquele ciclo comece tudo de novo. E dê tudo errado de novo. Por quê? Ou porque não faz parte da minha vida o que eu queria, ou porque eu faço exatamente o contrário do que está escrito dentro do que é para eu fazer. Exatamente. Né? Aquela ação externa que me causa uma resposta que hoje, muitas vezes, porque as pessoas falam que o pessoal de Iori é vaidoso demais, ela quer aparecer na frente dos outros, que quer ter uma fala acima de todos, ou que é extremamente vingativo. Assim, eu nunca me vinguei de fato assim com mas eu passei a entender que tem, dependendo do que acontece, aquele estímulo existe lá dentro. E hoje, quando vem em muitas situações, para várias coisas descritas no meu Edu, eu falo, não é assim, espera. Depois você pensa melhor e conversa. Porque você vai ter a decisão que não é a mais certa agora. Não, peraí. Escuta aquela outra pessoa antes de se posicionar.
É isso. E é tudo muito perfeito, porque começa a fazer tudo muito sentido. Fazer sentido e você percebe que é a questão que eu falei, que a gente mesmo se sabota dentro das coisas que estão escritas dentro do nosso do. E a gente não tem um entendimento, quando não se tem um entendimento, quando não se propõe a autoiniciação, a entender de fato o que é aquilo. Exatamente. Parabéns, Aborugoê, muito bom. Nós temos que nos Obrigado. auto-iniciarmos. Eu acho que isso é muito, né, do que a gente alimenta o nosso fogo, que a gente está falando aqui, esse fogo transformador, né, de Uri. A gente tem escolhas. A gente pode se alimentar das paixões que nos movem num caminho do bom caráter e da realização real, como a gente pode se alimentar da vaidade da manipulação ali de tudo a nosso favor, mesmo quando, porque como eu falei, a gente está falando de inteligência, então é um movimento possível, sim, mas não vai ser um movimento real, né? Vai ser um movimento que vai gerar intriga, fofoca, vingança, violência, enfim, outras coisas, mas não uma realização que no fim da vida vai permitir que a gente enxergue outros caminhos para não estar sozinho, né? Eu acho que é um pouco disso. Agora que esse fogo é labareda, viu? Ele vem e destrói tudo que tem na frente. Sem ver a quem. Oi, babá. Eu acho que é isso mesmo, por isso que nós temos que ler, estudar, atrás de conhecimento. A gente precisa conhecer o nosso corpo, né? Manifestação que as energias, né, que a água, fogo, ar e terra tem dentro da nossa vida, nosso dia a dia, do nosso corpo, entendeu? Tudo isso aí faz parte desse desenvolvimento que a gente está falando, né? Faz parte desse amadurecimento, faz parte de um monte de coisa aí que a gente está falando. Então é importante a gente só não querer ter o meio, para que o fim seja glorioso, seja só o grande finale. Maravilha, né? Agora, eu querer começar do fim, daí fica difícil. Começar a casa do telhado não dá. Exatamente. Não tem como começar a casa do telhado. Então, eu preciso construir esse meu meio aqui muito bem. Onde que eu tenho força para trabalhar, para ir atrás, para correr, para quando chegar no final, eu só usufruir desse, né? Você vê, tantas pessoas trabalham, se aposentam, continuam trabalhando, cai doente, morre e não usufrui da aposentadoria. Porque tem uma visão totalmente conturbada do mundo, entendeu? Uma visão ocidental muito forte. É que eu preciso. Caiu doente, acabou. O ar não chega, não tem mais dinheiro, não tem mais nada, acabou. Então, eu preciso ter esse tempo, eu preciso entender o meu tempo, o meu momento, eu preciso planejar como eu quero ter a minha velhice bem. E é isso que o Olodumare quer de todos nós, que a gente passe por essa terra, entendeu? Com alegria, sendo felizes, não sofrendo, não se ferrando, não é isso. Veja bem, alegria que eu falo dentro de cada destino, né? Dentro de cada tempo de vida, né, Babami? Da gente aceitar e viver o nosso tempo, né? Exatamente. Opa. Virou. Exatamente. Então tem tudo isso que a gente tem que realmente refletir, e refletir bastante mesmo, dentro das nossas questões, para que a gente consiga entender e ser feliz. Pô. Por isso que Ifá, para mim, ele é perfeito. Eu acho que a gente possa também ter um olhar que tem muito a ver com os saberes africanos, mas um olhar de abundância, né, Babá? Um olhar, assim, não de escassez, de abundância, porque
Em cada tempo, eu falo, no nosso sorriso existe abundância, sabe? Se a gente for abundante dentro da nossa vida, do que a gente já tem, das nossas construções, da nossa família, do nosso IFA, do arroz e feijão que a gente come todo dia. Se a gente olha aquilo como uma coisa que preenche a vida, a gente sempre vai ser mais feliz. Isso não tem nada a ver com ser acomodado. Não é que a gente não é para querer outras coisas, mas a gente também poder ser feliz com o que a vida, com as construções de todo dia trazem pra gente, né? Porque amanhã eu posso estar morto. E aí, se eu não aproveitei o dia de hoje, já era. O que acontece? O que acontece? Essa ideia, né, da abundância, ela vem de uma herança. Ela vem de um pensamento ancestral. Porque quando a gente vai lá na criação do mundo, lá quando a Camará fez o primeiro Homo sapiens que colocou na Terra, né, que está lá na região dos Grandes Lagos, que isso eu falo pelo cruzamento científico que foi feito, né? Mas antes da região dos lagos, já descobriram outros fósseis mais antigos ainda. Mas vamos falar sobre isso um pouquinho. Ali é abundante, de muita água, muito peixe, muita carne, muita banana, muita fruta. Então, eles iam na abundância. Os problemas, é claro, sempre devem ter, porque é convivência, ser humano. Mas os nossos ancestrais viveram abundância. Então, essa memória ancestral tem em todo mundo. Por isso que a gente busca as coisas, porque dentro do nosso ser fala, eu vou conseguir, não é possível que eu não vou conseguir ter abundância. Mas quando a gente começa a se bater muito, como o Fatmilei falou uma coisa importante, e se eu estou errando muito, é porque aquilo não é para mim. Né? Então eu estou lutando num campo que eu não vou vencer. Mas isso não quer dizer que eu não vou deixar de lutar pela minha abundância. Sim, com certeza, porque ela vai estar em algum lugar, só de repente só não é aquele caminho, é outro, né? Exatamente. Mas que esse pensamento ancestral, ele vive dentro de todo mundo, isso aí é fato. Por isso que a gente luta tanto nessa terra. Tá certo. Verdade. Aí. Eu acho que sim, né, senhores? E o interessante, que eu deixo na última fala aqui, é que a gente precisa se divertir nessa vida. Nós estamos nesse mundo aqui para se divertir. É claro que uma diversão com responsabilidade. Mas nós precisamos nos divertir. Ser exigente, ser egocêntrico demais, só adoece. E aprisiona, né, Babami? Aprisiona. E faz com que a gente saia do nosso verdadeiro destino. Então vamos brincar mais, vamos nos divertir. Vamos nos divertir. Entendeu? Porque só assim a gente vai conseguir, todo mundo aqui, todo mundo que está assistindo, o mundo inteiro, vai conseguir encontrar o seu destino. É isso. Fala aí, Fábio. Suas considerações, Alvô. Eu gostaria de agradecer, tá? Porque eu acho que assim, é legal esse bate-papo que a gente tem, porque eu fiquei um pouco tímido no começo, mas é a mesma coisa que no templo. É essa construção que a gente faz no Ireteajeru. E uma coisa que eu gosto muito no templo do Senhor, Babá, é que ele é meio ecumênico. Porque todos nós somos do Ifá. Mas lá tem gente de candomblé, tem juremeiro, tem umbandista, tem mago, tem quimbandeiro.
tem de tudo. E cabe todo mundo lá dentro, entendeu? Então ninguém é... Ah, você é daqui, é só daqui, ou você é dali, você... Ninguém tem que fazer escolhas. As escolhas de todos nós são respeitadas nesse lugar. Isso é fantástico. Então, assim, esse 1 ano e pouco que eu estou iniciado no IFA, eu digo que foi realmente assim, um período de eu conhecer pessoas magníficas, né? Tem a Yatati, minha Yaibé Faronqué, meu irmão Ifadará, meu irmão, o Odibona André Fatolá, meu vizinho Ayodele. Então, assim, eu acho que é muita gente maravilhosa que eu conheci. E é muito, muito legal isso. Eu também quero mandar um beijo pro meu pai de santo, pai Tonderan, porque eu ainda estou na casa dele, as pessoas talvez acham que não estou tão frequente, mas é uma porta que eu quero que sempre esteja aberta para mim, porque eu não tenho motivo nenhum para me desvincular dele, eu gosto muito dele, e todos os meus irmãos santos de Candomblé também. Histórias não se apagam, elas se continuam. Né? Não é isso, Babá? Eu Exatamente. vejo que o Babá fala com muito carinho até hoje da Yalorixá dele, né, da Manice. Eu não a conheci, mas ele sempre fala com muito carinho até hoje. Ele tem contato com ela e com pessoas que são irmãos da época de Candomblé dele, e é isso. Então, assim, o IFA veio para me acrescentar coisas. Eu agradeço todas as pessoas que eu conheci nesse 1 ano e pouco. IFA Pondá. Aí eu não vou ficar falando mais nome, porque eu vou esquecer gente e vai magoar, né? Mas são pessoas que hoje fazem parte da minha vida e são muito importantes. Mas isso não quer dizer que se segregou o que tinha antes. Eu digo que somou. É sempre uma grande soma. Né? Eu Exatamente. adoro meus irmãos de Candomblé, Maurício de Omolu, Xinga de Oxum, Crislene, Requete Crislene de Manjá. E é isso. Então eu acho que essa pegada do Ireté de ser ecumênico é maravilhoso. Porque nem ela tem a Tati que é juremeira, a Bia, o Bitinho é juremeiro também. A gente só troca experiência, porque não existe uma única verdade, né? A gente defende muito a questão do Ifá, mas também existem outros olhares, né, de espiritualidade. E eu acho que tudo tem que ser respeitado. Aí falei, a Uia dele acabou de entrar agora. Boa noite. Chegou atrasado. E é Exatamente. isso. Muito boa a sua fala. Eu acho que é isso. Eu acho que, de um jeito ou de outro, eu vou realizando o meu destino. Entendeu? Eu acho que Uhum. é mesmo trazer todo mundo lá para dentro, para conversar, contar histórias, que as pessoas conseguirem sair um pouquinho melhor do que entrou lá. Acho que é isso daí. Ah, Tem eu digo que para mim, eu não estou falando que eu tô o pica, não, mas aí eu vou estar no negativo de Orimedia, achando que eu sou o melhor. Mas não, eu acho que eu estou um pouquinho melhor do que quando eu cheguei. mas como diz a Yarifá, é 1%. Se todo dia a gente mudar 1%, conseguir entender as nossas questões 1%, Uhum. conseguir ver os nossos helenininhos, nossos monstros, as nossas vaidades, tudo nosso, 1% por dia, o suficiente. É isso. Bom, Tá bom. É isso, gente. também pela audiência, cada IFA Obrigado. participar bastante. Ele é muito bom no IFA, gosto muito do IFA que ele fala também. E ele está sempre aí nas nossas lives participando, isso é importante. Tá E todos certo. que participaram daí. Valeu, obrigado. Obrigado, Babá. Boa Bem, noite. Foi gente, bom. Tchau, Iá. muito obrigada. Um beijo, que vocês fiquem todos bem e que a gente possa fazer outras. E que vocês abasteçam todos que estão escutando, que vão escutar depois, o fogo de vocês com coisas boas, coisas reais, verdadeiras, que não façam vocês se sentirem sozinhos na velhice, em nenhum tempo da vida. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima.
Fiquem bem, mandem sugestões para as próximas lives e a gente se vê semana que vem. Tchauzinho!